Deus, glorificado é teu santo nome, Pai. Eu saúdo todos os que assistirem esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Isaías, capítulo 42, versículo 12, a seguir. Deem glórias ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor como poderoso sairá. Como homem de guerra, despertará o zelo e clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei, e juntamente devorarei. Ora, irmãos, eu quero refletir juntamente com os irmãos. Uma mulher, quando está de parto, ela dá gritos de prazer, de alegria, de felicidade, na hora do parto. Não, os gritos são de dores, em alguns momentos até de desespero. Então, se Deus está corrigindo as nações e vai assolar todos, e como nós aprendemos que até a Bíblia relata que a vingança pertence a Deus, como, porém, ele vai dar grito com uma mulher que está de parto? Não seria justo que ele estaria alegre, feliz, por estar executando a sua vingança? Agora, irmãos, é que vem a parte boa dessa história. É porque a vingança de Deus é justiça. E a justiça de Deus é correção. Quando Deus dá gritos, como uma mulher que está de parto, é porque ele está sofrendo até com os pecadores que serão repreendidos por ele. Ele sofre com a dor daqueles que perecerão por ter tanta oportunidade ao longo da vida e não ter ouvido a voz dele. Agora o mundo que ele criou precisa ser restaurado. E ele não vai permitir que as trevas dominem sobre o seu reino, sobre aquilo que ele criou, sobre a sua criação. Por isso precisa corrigir. Mas a sua criação vai perecer, porque estarão em sintonia com as trevas e não aceitarão a luz. É por isso que ele dará gritos como uma dor que está de parto, porque ele vai sofrer juntamente com aqueles que serão corrigidos. Por isso, irmãos, quando nós não observamos a palavra, nós não entendemos Deus. É por isso que precisamos estar atento às revelações de Deus, para entender, para voltar a fazer a vontade dele. Porque nesses dias, os que estiverem fazendo a vontade dele, os que estiverem se esforçando para fazer, porque plenamente nós somos pequenos demais para fazer a vontade de Deus. No entanto, aquele que se esforça vai estar em sintonia com Deus, serão protegidos. Esses serão guardados da dor, do sofrimento, da humilhação. Mas aqueles que estarão em trevas recusarão a luz. A arrogância e o orgulho não permitirá que eles vejam a graça de Deus. Antes eles aprontarão a Deus. Se acham capacitados para vencê-lo. E às vezes escolhem lutas acreditando ser de Deus, mas na verdade são das suas ilusões, das suas convicções, que nada tem a ver com Deus. É o que está ocorrendo hoje conosco. Muitos crentes estão sendo derrotados pelas suas convicções. Tomam posições partidárias e não percebem que, já que vamos lutar pela política, escolher o lado correto. E qual é o lado correto? É da justiça. Daqueles que lutam pelo amor ao próximo. Não importa, mas ele é errado, ele faz escolhas erradas. Não, irmãos.
aquele que se preocupa de verdade. Porque falar uma coisa, Deus, Pátria, Evangelho, é uma palavra bonita, toca os corações. Mas ao longo da história, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Mundial, Hitler falava isso, Deus, Pátria, Evangelho. Palavras bonitas para tocar os corações, na verdade para enganar os inocentes, os de boa fé, até criar a Segunda Guerra Mundial. E a partir daí, perseguir aqueles que ele não considerava dignos de continuar vivo no mundo com ele. E pode ver, meus irmãos, sempre com mentiras, acusando os outros daquilo que ele faz, para justificar a sua luta, para continuar enganando. O pai da mentira é o demônio. Aqueles que usam a palavra de Deus e mentem e provocam caos e desprezam vidas, não importa a qualificação social dela, esses estão a servo das trevas, estão a serviço das trevas. Não se engane, irmãos. Você, como crente, quer estar ao lado de Deus, quer estar lutando a guerra que Jesus vai lutar, quer dar testemunho da palavra de Deus. Por isso precisamos observar a palavra. Eu sei que nos dias de hoje as pregações não nos ensinam essas coisas, porque é mais fácil lutar pelos nossos sonhos, né? Fazer aquela pregação bonita e no final dar glória a Deus. Até a glória de nós, os crentes, Deus não está aceitando, porque é uma glória para massagear o nosso ego. Muitas vezes você está ouvindo uma pregação e você não dá um glória com a boca, mas está comendo a palavra, está procurando discernir, procurando entender e absorver, mesmo que às vezes ela te incomoda, te machuca, mas você está ali ouvindo. E se eu for merecedor disso? E se eu estiver errado nas minhas convicções? E se essa palavra realmente é que eu preciso ouvir? E quando nós fazemos isso, despertamos o Espírito de Deus que está adormecido dentro de nós, e ele passa a nos orientar. Então Deus fala através da palavra dele, fala aos nossos corações. E aí, meus irmãos, você tem a certeza da vitória. Você não escolhe o lado de pessoas que mentem, mas você não está vendo o resultado. Não adianta falar de Deus agora, irmãos, e não olhar as políticas, porque é essas que regem a nossa realidade. É na política que nós estamos decidindo o nosso futuro, e as nossas convicções, e as nossas lutas. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho para os que nele estavam, para os que estavam no mundo. Hoje nós vimos pregações falar, os que estão lá fora no mundo, os que estão no mundo, estão perdidos. Os que estão no mundo, irmãos, é que precisa do nosso amor. E não se esqueça, muitos estão no mundo e estão fazendo a vontade de Deus. E a gente, às vezes, está mergulhado na palavra, mas só para massagear o nosso ego. A esses, quando Deus voltar, que já está voltando, Jesus está voltando e Deus com ele, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, se ele volta, Deus está com ele, não é mesmo? Nesta hora, irmão, quem estiver com Deus vai estar na verdadeira luta, vai se regozijar no final. Mas aquele que estiver contra Deus vai se enfurecer, porque estará apegado às suas lutas, às suas convicções, às suas crenças, os seus dogmas, e não vai observar que, cheio de pecados, erros ou não, aqueles que lutam pela justiça têm paciência, sofrem, é ordeiro, até numa passeata ou no movimento social, ele não depreda o que é alheio, porque ele já aprendeu que o que não pertence a ele, não pertence a ele, é de outro.
E ele deve respeitar, mesmo que ele esteja revoltado com o mundo, revoltado com as leis, revoltado com a sociedade, revoltado com as posições daqueles líderes que deveriam nos orientar e nos fortalecer. E outra coisa, irmãos, o líder que está no poder, seja qualquer tipo de poder, ele tem poder. Poder evangélico, poder na palavra de Deus. Se é governante, tem poder sobre as nações, principalmente financeiro, poder de decisão. Fala e tem que ser obedecido. O que lidera no evangelho fala e precisa ser obedecido. Isso que não obedece, sabemos o que acontece, né? Então alguém que está colocado no poder, ele precisa ser prudente. Ele tem que dar testemunho de Deus. Porque são muitas vidas, muitas almas nas mãos dele. Deus diz que aquele que conhece a palavra de Deus e não obedece, quando ele voltar, será castigado com grande, quando Jesus voltar, será castigado com grande açoite. Mas o que não conhecer será com pouco açoite. Melhor seria que não seríamos castigados com nenhum açoite. Na verdade. Então vamos andar nas presenças de Deus. E não tem outra forma de andar na presença de Deus se você não amar seu próximo. Não importa como se ele está no vale do vencido do álcool, se ele está na arrogância, na prepotência. Não. Importa que ele está peregrinando na terra e gastando a sua oportunidade, bem ou mal, mas está. E nós, se quisermos dar testemunho de Deus, precisamos orientar. E não é orientar só com a palavra e encher o peito e falar dentro da igreja e depois sair parecendo o rei da cocada preta, não. Parecendo o presidente dos mundos, parecendo o líder máximo. Muitas vezes orientar alguém, irmãos, é ir trabalhar ao lado dele, é conviver, é ouvir as falhas deles. Muitas vezes nos incomodando, mas tendo paciência, porque é muito fácil pregar, juntar um monte de gente dentro de 4 paredes e falar um monte de coisa para eles, usar o evangelho. Porém, conviver com eles e ver os defeitos e respeitar ele no seu defeito e sabendo que ele precisa mudar, que a palavra já não está mais entrando no coração dele porque ele está empedernecido, e aí você vai precisar conviver com ele, trabalhar ao lado dele, dar testemunho com as suas obras. Porque quando nós falamos de obras, a maioria hoje é ensinado mais a salvação é pela fé, pela graça. Isso justifica negar fazer a obra. Mas a obra é principalmente exercitada no convívio com as pessoas. Foi assim que Jesus fez. Ele pregou a palavra, pregou a fé, pregou a graça. Mas peregrinava pelos desertos de Cafarnaum, de Cananéia, não foi? Do Oriente Médio, junto com os discípulos. Entrava nas casas, sentia a dor deles, a aflição de cada um. Hoje, porque nós criamos os templos evangélicos, que já existia antes mesmo de Jesus descer a terra. Fica fácil congregar todos num lugar só e falar o que a gente entende da Bíblia, as nossas interpretações, exigir. Quer, não quer, a perdição, e nós oferecemos a perdição. Você está caminhando para a perdição, você não está falando errado. O que você está fazendo de errado é que você não visita os órfãos, né, as viúvas. É que nós não vamos até as casas, porque se formos, temos que medir a palavra. Estamos em território alheio, na casa alheia. Veja que quando Jesus falou, ide e pregai a todas as nações, e a cada casa que entrai, saudai com a paz. E se houver paz ali, ela repousará em você, mas se não houver, ela voltará para você. Todas as casas, pessoas que nem conheciam o evangelho, mas saudado com a paz. A paz hoje, irmão, é só dentro dos templos, e assim mesmo para grupos seletos. E às vezes alguns até começam a pregar falando, mas quando vai amadurecendo, o tempo vai passando na igreja, você vai percebendo que ele começa a chegar atrasado e passa direto, já não cumprimenta os irmãos. Eu vi muita gente cumprimentando no tempo da pandemia, todo mundo pegando na mão e abraçando. Falsa paz,
falso amor, querendo dar prova de que fé porque não tinha medo do Covid. Na verdade, contaminando, fazendo um ciclo vicioso de contaminação e levando para o mundo, contaminando os outros. Jesus disse por Satanás, está escrito, não tentai o vosso Deus. Nós, conhecendo a palavra, tentamos a Jesus. Tiramos uma interpretação que Jesus cura e salva e nos esquecemos de observar que há aqueles que não têm fé, há aqueles que ainda não fizeram suas escolhas, há aqueles que ainda não aprenderam a obedecer a Deus, a viver na presença de Deus. E por isso precisamos cuidar deles. Que não se dá testemunho de fé enfrentando uma doença, se contaminando para dizer que Deus cura e salva. Mas se dá testemunho, é você pegando, você tem 2 pacotes de arroz, você dá um para aquele que passa fome. Ah, mas amanhã vai acabar o meu, não importa. Se eu vou morrer, vamos morrer os 2. Mas enquanto eu tiver, você come. Se eu tiver 2 camisas, você não vai ficar pelado, porque eu vou dar uma. Se tiver 2 calças, você não vai ficar nu, porque eu vou dar uma. Se tiver 2 cobertores, você vai dormir debaixo de um cobertor. Essa é a prova da fé, meu irmão. Há muito nós esquecemos a primeira caridade, o amor, o perdão. E estamos esperando a volta de Jesus. E estamos achando que vamos achar a graça dele. Na verdade, nós vamos gritar, grandes e pequenos. Caí sobre mim, montes, escondei da face daquele que há de vir. Porque vamos aí, a máscara de cada um de nós vai cair, vamos perceber que a fé e a graça que tantos proferiram está sem obra. Que o nosso irmão muitas vezes está do nosso lado, comendo o resto da nossa comida. As cascas das bananas. Como um sábio disse, certa vez eu reclamava por não ter sapato. Encontrei alguém que não tinha os 2 pés, não tinha nem pé para usar sapato. O outro estava aleijado debaixo de uma banca de feira, no final de uma banca de feira, num barranco. E ali o cidadão jogava resto de casca de banana, resto de banana que estava apodrecendo, aquela que estava estragada, estava amagada, então ele comia as boas. E o resto ele jogava para trás dele, casca. E um dia começou a murmurar, reclamar contra Deus. Até que uma noite ele dormiu, o anjo veio e o levou, arrebatou e levou até um pouco mais abaixo dele. E ali estava alguém sem pés, enfermo, sem uma das mãos, sem poder andar, comendo as cascas da banana que sobrava dele. Isso é uma parábola de um sábio, não está na Bíblia. No entanto, essas coisas precisamos observar para pararmos de murmurar, para pararmos de reclamar e observar os nossos erros, porque importa que nós nos corrijamos. E não tem como eu e você nos corrigirmos, nos endireitarmos, nos reformarmos por dentro, sem suportar o nosso irmão que peca contra nós, que se levanta contra nós. Esse é o exercício da caridade. E mesmo assim, quando formos abençoados, com alimento, com recursos, compartilhar, dividir. Porque senão vamos ser egoístas, irmão. Nos tempos finais vai nascer aquele sentimento, cada um merece o que buscou. Você fica recluso dentro de uma igreja, num grupinho fechado, desprezando todo mundo. E o caos se abatendo. Aí de repente você também é pego pelo caos. E descobre que a mão de Deus não está com você. Como foi em Brasília? Raio caindo na cabeça daqueles que estavam fazendo aqueles protestos. Na verdade não era protesto, era um golpe. Enganado por líderes corruptos, para não ir para a prisão, usou a igreja. E a igreja cegamente os apoiou. Barracas sendo arrastadas, diarreia, porque estava ali no meio do cloriforme, os fecais daqueles banheiros químicos que não faziam manutenção. Um movimento que, a pretexto de ser pelo Brasil, chegavam carretas de carne e faziam churrasco. Quando você está protestando, irmão, muitas vezes você não tem nada. Você depende da ação daqueles que se compadecem de você. E mesmo assim, aquelas pessoas que se diziam crentes com a Bíblia na mão não observavam que tinha alguma coisa errada ali. Por que tanta fartura? Mas quando a derrota veio, os líderes fugiu para outros países e os abandonou. Será que agora aprenderam
que aqueles eram líderes maus, os maus obreiros, que não estão do lado de Deus, estão usando a boa fé, a fé dos humildes. E no meio desse grupo, irmãos, ainda tem pastores, líderes importantes que levam multidões ao lado deles para o engano. E esperam receber a misericórdia de Deus. Já estão recebendo, que estão vivos, estão sobrevivendo, mas querem ser salvos pela graça, quando obras não tem nenhuma, quando o sacrifício é para defender os seus interesses pessoais. Agora já está começando na internet, muita gente falando de droga, aprovação de drogas, anunciando que o banco vai devolver toneladas de dinheiro. Quer dizer, agora começaram a se importar com aqueles que são os drogados, com os pobres. Foi assim no outro governo. Olha o que os líderes mal fez. E convenceram os pastores, quem é de direito, quem é de Deus, está do lado da mão direita, usando até esse jargão, essas palavras, essas granadas, para convencer a tua mente. Direita, irmão. Hoje a direita no nosso país, hoje não, desde sempre, desde que eu nasci, é as elites que se acostumaram a dominar, a manipular, a ficar no poder, não dividir os seus recursos, antes de sugar até o último que você tem. E nós, como crentes, com a Bíblia na mão, não observamos essas coisas. Invocamos a Jesus para defender aqueles que exploraram a nação ao longo da vida. Precisamos, irmãos, observar, porque na volta de Jesus, tudo isso será cobrado. E Jesus não vai se vingar de ninguém, não. A chance está sendo dada. As escolhas estão sendo feitas. Não adianta falar bonito. Olha aí, irmãos. As convenções, as reuniões ministeriais, são arrastados os inocentes, os de boa fé, tendo recurso ou não. São cobrados almoço, hospedagem, passagem. Você tem que dar seus pulos se quiser ser um bom obreiro. Esses líderes não observam que o país está num colapso. Não observam que os recursos estão escassos. Eles querem que vocês estejam lá. Mas ao longo de todas as vezes que viveram em abundância, recolheram dízimo, recolheram recursos para construir seus templos, para fazer suas convenções. Mas Jesus diz, Deus disse ao povo de Israel, recolhei o dízimo, para que não falta o pão na casa do meu pai. O pão, irmão, é recurso para tudo isso, porque os levitas já tinham seus alimentos, que também estavam nos mandamentos e na lei de Moisés. O pão na casa de Deus não é só para quem prega, não. É para aquele que chega necessitado, irmão. Aquele que nada tem. Observai a Elias, a viúva de Naim. Ali a casa do pai não faltou pão. Porque ele chegou, a botija estava lá, o azeite só se multiplicou. Por quê? Porque tendo o último pãozinho, ela dividiu. Vamos comer e vamos morrer. Mas vamos comer junto. Deus fez aquela prova com Elias, sabe por quê? Para ele também aprender com ela. Que mesmo não tendo nada, o pouquinho que ela tinha, ela não mediu esforço para dividir. Por isso Deus abençoou Elias e não faltou mais pão. As igrejas hoje funcionam assim, da igreja não sai nada, só entra. Lhe é cobrado você ser humilde, você ser honesto, você devolver o dízimo, você socorrer com as ofertas, com tudo que precisar. Mas quando você precisa, aí faz aquele movimento, aí busca da igreja, novamente você tem que recolher de você uma cesta básica. A igreja nunca tem recurso para socorrer os fiéis que congregam naquela igreja. Sempre é de você que é arrancado. Porque vão criando sistemas e gastando tudo que arrecadam dos fiéis, com eles mesmos, com seus projetos. Mas as almas perecendo, buscando recursos, sofrendo. Eu tenho andado por aí. Quantos crentes entram na casinha dele só tem o arroz e o feijão e um botijão de gás?
o gás era 15 reais. Todo mundo reclamava, o governo de esquerda é corrupto, é do diabo. Agora está 100 e tantos reais. Eu não vejo ninguém lá. O coitadinho está cozinhando. Agora está parando, graças a Deus. Mas cozinhava na lenha, outros nem lenha tinha, no gás, porque moram em partes da cidade que não tem esse recurso que alguns de nós têm. Cozinhando no álcool, no querosene, se queimando, provocando acidente. Cadê as igrejas que representam? Você acha que Cristo despreza os seus? Ele multiplicou pães. A igreja não multiplica pães. Só recebe os pães que você multiplica. Por que essa filosofia? Acha que Jesus vai te salvar por aqui? Que graça se você não tem a graça para dar para o seu irmão? E quando dá, quando faz aquele escarnecimento, ajuda uma vez, duas, de repente abandona, esquece. E nós vamos acreditando porque dá glória, glória a Deus, bênçãos e não sei o que, hoje vai sair aqui todo mundo com seu sonho realizado, glória a Deus. A sua bênção está no templo, você já está recebendo a sua bênção, porque precisamos dar glória a Deus, mas precisamos dar glória a Deus nas nossas finanças, precisamos dar glória a Deus observando a palavra e cumprindo, porque hoje, irmãos, os presbíteros oram, precisam fazer campanha. Um presbítero, um diácono, quando orar, um missionário, um pastor, não pode fazer campanha. Se fizer, tem alguma coisa errada. Deus é o de sempre, hoje sempre. Eu estou provando isso o tempo inteiro, irmãos. Mas a igreja não observa. Tudo que eu falo acontece por quê? Porque eu sou sabidão, o melhor, o querido de Deus? Não, eu sou igual a você na presença de Deus. É que eu me preocupo, eu tenho erros e tenho falhas. Mas preocupo em cumprir meus compromissos. Se eu pego um serviço muito barato e pego alguém para me ajudar, eu pago o que ele merece. Não importa se eu vou tomar prejuízo. Se a condição está ruim para mim, ele vai receber o que é dele e sem pechincha. Porque é assim que Deus manda. Então Deus vai me abençoando e eu vou crescendo.